Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eh, Vamos continuar então nossa jornada dos arcanos maiores e hoje nós vamos falar do arcano 9, o Eremita. Gente, eu adoro esse arcano é meu arcano. E tá tudo certo. O Eremita, ele é representado comumente por uma pessoa idosa ou por uma pessoa mais velha que tem ou uma tocha ou uma lamparina na mão. Então o eremita, ele é uma pessoa mais lenta, ele é uma pessoa mais morosa. No polo positivo, essa lentidão e essa morosidade, ela vem nos demonstrar toda a sua sabedoria. Porque o eremita entendeu que ele tem o ritmo dele, tem o tempo dele, e ele é uma pessoa que não teme a solitude. Ele é uma pessoa que sabe se recolher no momento certo para olhar suas questões, sabe se sabe olhar para dentro com muita sabedoria, com muito discernimento das questões que ele vai olhar. E ele carrega aquela tocha ou aquela lamparina e ela é um lembrete para gente de quando nós adentramos dentro do nosso ser para fazer nossas meditações, para fazer nosso trabalho interno, mesmo que nós estivermos em meio às sombras, nós temos nossa própria luz. Então o eremita é aquele que não tem medo de olhar para suas sombras. O eremita é aquele que, mesmo olhando para as suas sombras, se recolhendo para dentro de si, ele tem a sua luz interior. Num polo mais negativo, o eremita é aquela pessoa que foge desse processo de olhar para dentro, desse processo. Então, ele é lento, o eremita, porque ele não tem a força de vontade. Essa luz interior, ela não, ela tá apagada. E outro sentido do lado do polo negativo dele é que ele não sabe ser lento. E não sabendo ser lento, o eremita, como ele tem uma maturidade muito maior do que as outras pessoas, ele acaba se machucando. Ele acaba rompendo limites saudáveis para o seu corpo, sua mente, seu espírito, seus sentimentos. É aquele que foge de olhar para dentro. É aquele que foge de olhar as suas sombras. É aquele que está tão fascinado por aquela luz externa, por aquele vislumbre de luz que todos podem ver, que não se permite olhar para suas sombras. Ele trabalhando na nossa vida, esse arquétipo ele é maravilhoso, gente, pelo amor de Deus. Ele trabalhando na nossa vida, ele vem nos mostrar positivamente que nós temos nossos momentos que precisamos ficar mais recolhidos, que a gente precisa se recolher um pouco, olhar mais para dentro, ficar sozinho em casa, curtir a solitude. E se trabalhar e se perceber. E mesmo que se trabalhar e se perceber olhando suas sombras, seja ficar deitado e dormindo. E não tem problema. Se esse é a sua. Se esse é o modo que
ressoa com esse eremita de eu vou dormir, eu vou descansar, e daí nesse meio tempo a gente consegue fazer o trabalho interno, a gente consegue pensar nas nossas questões, a gente consegue sentir, ótimo. E no lado negativo, ele é aquela pessoa que, quando a gente não respeita nossos limites, quando a gente não respeita o nosso corpo, quando a gente não respeita a nossa, a nossa, as nossas limitações, e a gente faz mais do que a gente pode fazer. A gente nunca quer estar sozinho. Nunca quer estar sozinho quando a gente está no modo eremita, no polo negativo. Nunca quer estar sozinho. Porque eu não gosto de estar sozinho. Ai, gente, eu não gosto de estar sozinho. Eu acho tão bad ficar sozinho. Eu não gosto, não gosto. Não gosto. Porque daí eu começo a pensar, começo a ver as coisas, é uma coisa horrível, uma coisa terrível, não gosto. Nesse sentido, vamos para algumas reflexões que essa carta nos traz. Nós nos permitimos a ter nosso tempo, nosso momento de parar um pouco, pensar um pouco, sentir um pouco, para fazer essa reflexão e esse balanço da nossa trajetória, da nossa jornada. Ou a gente foge de nós mesmos o tempo todo, com medo daquilo que a gente vai olhar. Como o eremita ele tem uma certa maturidade, ele tem uma sabedoria ancestral, ele já passou por muita coisa, como todos nós passamos por muita coisa na nossa vida. Então, será que nós não estamos com medo de olhar para essas coisas que passaram na nossa vida e fazer um balanço com a carta da justiça, que foi o arcano passado, olhando de forma imparcial e conseguindo realmente olhar para dentro e limpar essas sombras com a nossa luz? Fica a reflexão desse arcano maravilhoso. Nossa, eu adoro muito. E nos vemos no próximo vídeo, nessa próxima etapa dessa nossa jornada, que nós vamos trabalhar e nós vamos conhecer o arcano 10, que é a roda da fortuna. Gratidão, meus queridos. Tchau, tchau.